Meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Bom, para quem está chegando agora, para quem está caindo de paraquedas, esse aqui é o Prazer em Conhecer LIP. Livros, ideias e pessoas que nós entendemos que podem contribuir para nos engrandecermos, para enriquecer o nosso repertório. É aqui que a gente discute livros, é aqui que a gente fala sobre livros, é aqui que a gente tenta compartilhar, espalhar um pouco o nosso amor pelos livros para todo mundo que também, do outro lado, tem interesse nesse tema. Então, se você é um apreciador dos livros, se você é um apreciador de tudo aquilo que a literatura, que a leitura pode trazer para o seu engrandecimento pessoal, para o seu enriquecimento pessoal, para o seu desenvolvimento pessoal, sinta-se muito à vontade, muito convidado, muito convidada a participar aqui da nossa comunidade literófila, ou seja, dos amantes de tudo aí que é feito com as letras, essa maravilha que nos aproxima dos nossos livros aqui. Eu estou cercado de livros aqui no nosso quartinho dos livros e é daqui sempre que a gente transmite esses nossos bate-papos, essas nossas conversas. Aqui a ideia não é nada acadêmico, nada catedrático, aqui é um papo de quem gosta de livros, para quem gosta de livros aí do outro lado também. Então, se você gosta de livros, se você se sente atraído por esse tipo de conteúdo, sinta-se convidado, sinta-se muito à vontade para estar conosco aqui no Prazer em Conhecer LIP, se inscrevendo aqui no canal, é de graça, não paga nada e ajuda muito também o nosso canal a crescer ainda mais, ok? Então, vamos lá, o vídeo de hoje é super especial, eu sempre digo aqui que nossos vídeos são especiais, mas esse realmente tem um quê de especial, porque retoma uma continuação desse nosso ciclo, nosso novo ciclo aqui no canal Prazer em Conhecer LIP, que é o ciclo Albert Camus, esse grande escritor franco-argelino, de quem já falamos aqui, alguns vídeos, a gente já vem falando do Albert Camus, alguns vídeos aqui no nosso canal Prazer em Conhecer LIP, e aqui vamos dar continuidade a essa nossa imersão, a esse nosso mergulho na literatura do Albert Camus, e mais especificamente na sua obra O Estrangeiro. Então, só colocando todo mundo na mesma página para você não se perder. Aqui no canal Prazer em Conhecer LIP, nós já tivemos outros ciclos, como nós chamamos. Um desses ciclos foi dedicado a esse livro aqui, um livro pequenininho que muita gente não conhece talvez esse autor por um outro livro seu, um livro mastodôntico de mais de 1000 páginas, na sua inteireza, enquanto obra, mas esse aqui é o primeiro romance desse autor, um autor austríaco, e esse livro particularmente me impactou profundamente. Então tenho certeza que se você tiver a oportunidade de ler esse livro aqui, não perca. Estou falando do Jovem Torles, livro de 1906, escrito pelo escritor austríaco Robert Musil. Então, sobre esse livro aqui, a gente já falou bastante, temos uma playlist aqui no nosso canal Prazer em Conhecer LIP, dissecando aqui, analisando profundamente esse livro. É o que nós chamamos aqui no canal de Na Lupa do LIP, ou seja, a gente investiga de fato o livro, vai no detalhe do livro. Então já temos aqui sobre o Jovem Torles. Se você não conhece esse livrinho aqui, pequenininho, mas super impactante, dê uma chance com esse aqui através da nossa playlist do ciclo Jovem Torles, o Na Lupa do LIP sobre o Jovem Torles. Um outro ciclo, esse bastante dedicado, sobre o Jovem Torles, nós fizemos cerca de 5 horas de conteúdo, mas esse nosso segundo ciclo foi bem mais intenso, chegamos a quase 15 horas de conteúdo, mas também o nome do autor e a obra que estava sendo analisada certamente justificam esse esforço. Estou falando aqui de nosso ciclo Franz Kafka, onde nós investigamos o seu livro O Processo, seu grande clássico de 1925, O Processo. Esse nosso ciclo foi composto da apresentação deste livro aqui, um Vale a Resenha, que é uma apresentação não analisada, porque obviamente aqui trata-se de uma biografia do Franz Kafka, essa biografia escrita pelo Gerhard George Lemaire, publicada em 2005. Então nós apresentamos essa biografia do Franz Kafka, detalhando a sua vida, detalhando sua relação familiar, detalhando sua relação com os amores, com o trabalho, com o fazer literário, que era a sua grande paixão. Então nós gravamos os 2 vídeos sobre esse livro, e aí sim, mergulhamos de corpo e alma nesse livraço aqui, O Processo, de Franz Kafka, de 1925, aqui dissecando cada capítulo, cada parágrafo, cada linha, cada palavra. Aqui de fato foi um mergulho profundo nesta obra fantástica, icônica, uma obra que marca o século XX,
e certamente será muito discutida por anos e anos e anos a fio. Então, esse foi o nosso segundo ciclo, então explorando essas duas obras aqui sobre Franz Kafka. E agora então entramos no nosso terceiro ciclo, né, que é justamente o nosso ciclo Albert Camus. E nesse ciclo Albert Camus nós já fizemos aqui 4 vídeos. Um vídeo mais longo com a biografia do Albert Camus como um todo. Depois fizemos 3 vídeos um pouquinho mais curtos sobre a biografia, mas centralizando em alguns períodos da vida do Albert Camus, a infância, os anos de formação e a maturidade. E já fizemos nosso primeiro vídeo sobre esta nossa obra, que é sobre a qual nós estamos nos debruçando agora, que é O Estrangeiro, de 1942. Então, sobre esse livraço aqui, nós já fizemos um vídeo que já está aqui no canal, que é o Vale a Resenha sobre esse livro, sobre O Estrangeiro. O Vale a Resenha se caracteriza por uma análise muito mais do objeto do livro, né? Então a gente avaliou muito a capa desse livro, o que é que essa capa quer dizer, né? O que é que essa capa tem esse tom amarelo, o que é esse homem sozinho aqui nessa praia. Então a gente analisou muito essa capa, analisamos o prefácio, né, dessa edição que eu tenho, um prefácio do Manuel Costa Pinto, que é um grande especialista em Albert Camus, Manuel da Costa Pinto. Então tem um prefácio dele aqui, nós analisamos esse prefácio e então apresentamos o enredo, né? Nos debruçamos sobre o enredo dessa obra. Mas o Vale a Resenha, que foi esse primeiro vídeo que nós fizemos sobre a obra, ele tem um aspecto de não dar spoilers, né? Ele não dá elementos que nós entendemos que são dramaticamente importantes e que pode causar, assim, pode tirar um pouco do impacto da sua leitura se você souber desses elementos antes. Então no Vale a Resenha, nós fizemos uma apresentação desse livro apenas até o final da sua primeira parte. Esse livro é dividido em 2 partes. Então, até o final da sua primeira parte, onde acontece, né, o grande evento desse livro, que aí já não é um spoiler, que seria o assassinato do árabe, né, que é o grande mote aqui desse livro, até a sua primeira parte, quando acontece esse evento. E a partir de agora, nesse vídeo de hoje, que aí eu já estou chamando é uma espécie de na lupa do Lippe, porque já tem muita análise. Não chega a ser um na lupa do Lippe como a gente fez com o Jovem Torres, ou como a gente fez com o Processo, que foram, né, foram vídeos e foram análises muito mais longas. Mas eu diria que é um na lupa do Lippe, no sentido de que é uma análise do livro, é uma análise desse texto, já entendendo, já entrando nos seus aspectos mais dramáticos e, portanto, já com alguns spoilers, com algumas situações que, caso você não tenha lido o livro ou, né, tenha preocupação em, né, não saber da história antes, talvez esse vídeo não seja para você. Então você pode ficar com o nosso primeiro vídeo, que é um vídeo mais de apresentação, que é um vídeo mais geral, que lhe prepara para essa leitura, faz a leitura e aí volta para cá, porque esse vídeo a gente vai entrar realmente na análise da parte 2. E na parte 2 nós vamos já ter alguns elementos que são mais impactantes do ponto de vista dramático. Então eu entendo que para quem não leu, talvez não seja interessante esse vídeo aqui. Então vai lá, dá uma olhada no primeiro vídeo, no Vale a Resenha sobre O Estrangeiro. E esse vídeo aqui fica para quem ou já leu o livro ou não se importa com essa história dos spoilers, né? Vai ler o livro de qualquer jeito, independente se souber ou não o que vai acontecer na parte 2, e vale muito a pena. Eu diria que não tira, né, completamente o prazer da leitura, mas eu entendo que tem aquelas pessoas que preferem não saber nada do livro antes de ler. Então fica aí o seu critério, a sua escolha de acompanhar conosco aqui, sabendo que nesse vídeo aqui a gente vai realmente entrar na parte 2 e analisar a parte 2 desse livraço aqui. Bom, já estou com o meu roteiro aqui, já estou com a nossa água. E a gente já pode então dar prosseguimento aqui na nossa conversa de hoje, sobre esse livraço aqui. Bom, tem alguns aspectos dessa primeira parte que eu não entrei, vamos dizer assim, algumas curiosidades da primeira parte ainda. A gente já discutiu a primeira parte, a gente já apresentou a primeira parte lá nesse primeiro vídeo que eu comentei aqui com vocês, que já está aqui no canal. Mas tem alguns aspectos breves que eu queria fazer menção antes de entrar de fato na segunda parte, e aí no todo aqui desse vídeo, que eu espero que seja um vídeo não tão longo, espero que seja um vídeo de 30 a 40 minutos, mas vamos lá, vamos tentar. Bom, então nessa primeira parte, algumas questões que eu queria, alguns detalhes que eu queria tocar, mas que eu não toquei antes, porque eu não queria tirar o foco do enredo. Lá no vídeo que nós fizemos anteriormente, no Vale a Resenha, o foco era realmente no enredo da primeira parte. Mas eu queria chamar a atenção de 3 aspectos, pelo menos. Primeiro, é essa questão que eu comentei, da questão da biografia, né? Da relação da vida pessoal do Camus com a sua vida, com a sua obra, né? Com a sua produção literária. Então a gente falou muito disso lá
nos vídeos anteriores que nós gravamos sobre a biografia do Camus, a gente fala muito dessa interação. Eu vou até chamar essa interação de interação vertical e horizontal mais à frente, mas eu vou falar sobre isso. Mas o fato é que existem algumas relações que eu não falei anteriormente que eu queria falar agora. Uma primeira relação importante que eu vejo é esse tom lacônico do personagem principal. Nós somos apresentados então ao Meursault. O Meursault é o personagem, é o protagonista de O Estrangeiro. E esse protagonista é caracterizado por algumas questões, né, por algumas marcas muito potentes, que são que ele é uma pessoa muito lacônica, é uma pessoa que tem uma comunicação muito restrita, é uma pessoa que fala pouco, né, que expressa pouco do que se passa dentro dele. E esse expressar pouco, esse falar pouco, esse ser lacônico, né, essa característica de ser alguém lacônico, eu associei isso muito lá quando a gente discutiu a biografia, com um fato da biografia do Albert Camus, que é o fato da sua mãe ser praticamente surda. Ela tinha uma deficiência auditiva significativa, e essa deficiência auditiva prejudicava a sua capacidade de comunicação. Então ela falava pouco, né? Em certos textos sobre esse aspecto da vida do Camus, se falava que a mãe do Camus tinha apenas 400 palavras no seu vocabulário, porque ela tinha essa dificuldade de audição e, portanto, ela tinha também uma dificuldade de comunicação com as pessoas. Então, naquele momento, lá no vídeo biografia, eu mencionei isso, mas queria também mencionar para quem está vendo somente o vídeo do texto e não está necessariamente, né, não tem interesse em ver o vídeo da biografia, o que eu acho que é super importante você conhecer a vida do autor para entender a sua obra, mas tem gente que prefere conhecer apenas a obra. Então, para quem não viu isso lá na biografia, eu faço questão de mencionar aqui. O fato da mãe do Camus ser alguém que tinha essa marca do silêncio muito presente na relação dela, né, na relação dela com seu filho, que a amava apaixonadamente. Camus tinha um amor imenso pela sua mãe. E eu acredito que um pouco dessa característica, dessa marca do silêncio que caracteriza a sua mãe, está também um pouco no seu personagem principal, Meursault. Afinal de contas, O Estrangeiro é o seu primeiro romance. Então, ele trouxe algumas coisas muito marcantes da sua vida para esse romance, né, para dar uma verdade a esse romance. E eu sempre associo essa marca do silêncio da mãe do Camus com a marca do silêncio que também caracteriza o Meursault. Uma outra questão que eu queria trazer também, que eu não queria falar lá para não tirar o foco, é que, e também isso foi dito nos vídeos de biografia, mas aqui para quem está vendo só os vídeos referentes ao livro. Alguns desses personagens do Estrangeiro, eles já existiam numa outra tentativa de livro do Camus, que na verdade foi a sua primeira tentativa, seu primeiro esboço de um romance. Esse romance chamava-se A Morte Feliz, e alguns desses personagens, a exemplo do próprio Meursault, com um nome um pouco diferente, a grafia era um pouco diferente, mas a pronúncia era Meursault, e também o Celeste, que também aparece, é o dono do restaurante, nesse O Estrangeiro, que vai aparecer aqui numa cena muito tocante. Faço questão de mencionar porque foi uma das minhas preferidas desse livro, mas tanto o Meursault quanto o Celeste já aparecem no A Morte Feliz. Só que A Morte Feliz foi encerrada, ele não foi continuado, não foi um romance concluído. Será posteriormente publicado após a morte do Camus, mas não foi um projeto que o Camus concluiu, mas ao mesmo tempo ele recuperou, ele utilizou, ele reaproveitou alguns dos elementos de A Morte Feliz em O Estrangeiro. Então era outro detalhe que eu queria também contar aqui para vocês. E finalmente, o que eu comentava aqui da mistura que existe entre a vida pessoal do Camus e sua produção literária. E isso fica muito patente aqui nos nomes dos personagens. Os nomes dos personagens em O Estrangeiro, eles, assim como em outras obras do Camus, eles utilizam nomes reais, que fazem parte daquele entorno do Camus. Então, por exemplo, a Marie Cardona, que será a namorada do Meursault, aqui no romance O Estrangeiro, o Cardona, ele é o sobrenome de solteira da avó materna de Camus. A avó materna, a senhora Catherine Cardona, de origem espanhola, ela tem esse sobrenome Cardona, e o Camus aproveitou esse sobrenome para a Marie, a personagem aqui do Estrangeiro. Da mesma forma que o Raymond Cité, personagem que nós já conhecemos também, lá na primeira parte, aqui que a gente falou somente da parte 1 do Estrangeiro, o Raymond Cité, que é uma peça fundamental aí na engrenagem que vai levar até a situação da morte do árabe, do assassinato do árabe. O Cité, esse sobrenome dele, nada mais é do que o sobrenome de solteira da avó paterna
de Camille, ou a avó, né, no caso a mãe de Lucien, o seu pai, Lucien Camille. Então esses usos de nomes existentes, nomes reais para personagens é algo também que marca muito e vai aparecer em outras obras também do Camille. A gente vai vendo aqui, à medida que a gente for estudando a peste, estudando a queda, a gente vai vendo que esses nomes vão sempre aparecendo. Uma forma de homenagem, uma forma de imbricamento entre a vida do Camille. Nós vamos falar mais disso um pouco mais adiante. Mas então, só essas curiosidades da primeira parte, então vamos agora mergulhar sim na segunda parte desse romance, O Estrangeiro. Sendo que a segunda parte, eu tenho eu gosto de imaginar, eu gosto de trabalhar essa segunda parte com uma divisão que é minha. Ela não existe no livro, né? Só existe no livro a primeira parte, a segunda parte e os capítulos em que essas partes estão divididas sem nenhum tipo de nome, nenhum tipo de identificação. Mas eu gosto de fazer essa divisão pessoal. Já fiz isso em Um Jovem Torres. Quem acompanhou aqui o ciclo sobre o Jovem Torres viu que lá nós dividimos também, né? Se não me engano era o Internato, o Quarto Vermelho e o Julgamento. Esses nomes não existem no livro, foram inventados, vamos dizer, foram criados por mim para me relacionar, né, de maneira mais íntima com aquele texto. Da mesma forma aqui, a segunda parte do Estrangeiro, eu tendo a separar em 3 momentos muito específicos dentro dessa segunda parte. O primeiro momento é o que eu chamo de instrução, é a instrução do processo, é a investigação, ainda no âmbito policial, vamos dizer assim, do que aconteceu. Né? Nós temos aí um juiz de instrução perguntando ao Camille o que aconteceu, perguntando ao Meursault o que aconteceu. Nós temos a figura do defensor público, que é nomeado para ajudar o Meursault na sua defesa. Então esse triângulo aí do Meursault, do juiz de instrução e do defensor é o que caracteriza essa parte que eu estou chamando de instrução, a instrução. Depois nós temos a segunda parte, que é o julgamento. No julgamento nós vamos ter um outro juiz, que não é o juiz de instrução, vamos ter o mesmo defensor, mas vamos ter um outro personagem super importante. Por isso que eu caracterizo, por isso que eu demarco, eu faço essa demarcação nesse segundo momento, que é o promotor. E esse promotor vai ser fundamental para um elemento crucial de toda a obra, que é por qual crime Meursault está sendo julgado. Existe a resposta óbvia, que é o assassinato do árabe, mas existe a resposta que não é tão óbvia, mas está extremamente explícita ao longo do livro, e no caso especificamente do julgamento, o promotor explicita esse aspecto crucial do livro de maneira muito clara. Então por isso que eu demarco essa segunda parte como o julgamento. E a terceira parte, que é uma parte muito curtinha, mas que pela carga dramática que ela traz para um outro encontro, para um outro embate que existe ali, que é o embate entre Meursault e o capelão, né, o padre, né, a figura religiosa que visita a cela do Meursault no seu processo ali, quando ele já se encontra, obviamente como aqui nós estamos falando de spoiler, então quando ele já se encontra condenado à morte. Então temos aí um terceiro momento, que é o momento desse encontro entre o capelão e Meursault. É um encontro muito curto, mas eu acho que é bastante simbólico e por isso eu quis também demarcar como um aspecto próprio. Então vamos entrar no primeiro momento, que é o momento da instrução. Então na instrução nós temos o que? Basicamente, né, aconteceu o assassinato, fim da parte 1, a parte 2 já começou sendo interrogado ali pelo juiz de instrução. O primeiro elemento que chama atenção aqui é que Meursault entende que não precisa de um advogado. Quando o juiz de instrução pergunta, você precisa de um advogado, você tem um advogado, você quer chamar um advogado? Não precisa, o meu caso é muito simples. Então esse entendimento do caso dele ser muito simples, essa primeira avaliação que ele faz do caso dele é muito interessante, né? O que é que ele quer dizer com simples? Simples porque ele entende que não há o que fazer, que ele já está condenado, ou simples porque ele entende que ele pode se livrar daquilo de alguma maneira, porque ele pode alegar alguma coisa. Fato é que ele entende que seu caso é muito simples, que não precisa de um advogado. Mas, como o juiz de instrução, né, explica para ele, essa possibilidade não existe. Ou ele será apoiado, né, ou ele será auxiliado por um advogado dele, ou por um defensor público. Então, como ele escolhe não ter um advogado, é nomeado um defensor público para ele. E nessas primeiras conversas com o defensor público, nós vamos até a construção do que eu entendo que é o elemento fundamental do romance, o elemento fundamental, principalmente da segunda parte, mas que muda, vamos dizer assim, eu diria que ele faz uma mobilização
diferente, ele permite uma interpretação diferente, melhor dizendo, da primeira parte. Né? Ele torna aquele elemento crucial, aquele elemento apoteótico, finalístico da primeira parte, ele tira a importância desse evento, que se entendeu até como um evento ápice, né? Naquele momento, quando a gente termina a primeira parte, a gente como se chegasse a um ápice, a um ponto, a um turning point, né? Um ponto de virada da história. E na segunda parte, já na primeira conversa com o defensor, já vai acontecendo uma migração, já vai acontecendo uma transmutação disso que nós entendemos como muito importante, e essa importância ela vai sendo, na verdade, essa falta de importância vai sendo revelada a partir do primeiro contato, do primeiro momento, da primeira conversa de Meursault com o defensor. De que a gente está falando? Vamos lá, que eu vou explicar. Bom, o que na primeira conversa, o defensor já disse para Meursault o seguinte, ele disse que existem provas da insensibilidade de Meursault perante a morte da sua mãe. Ele já levanta esse ponto num primeiro momento. Ou seja, ele está ali para defender Meursault de um assassinato, né, de um ato onde Meursault mata a tiros um árabe numa praia. Esse é o ponto, esse é o elemento, esse é o fato-crime que está sendo colocado ali. Mas o defensor parece muito preocupado porque existem provas, né, teriam havido provas de que Meursault tinha se mostrado insensível perante a morte da sua mãe. Esse elemento é chave, porque ele vai mostrando cada vez mais, ele já começa aqui, mas esse movimento ele vai se intensificar ao longo de todo o romance até o seu ápice final, até o seu desfecho final, fatídico para Meursault, mas ele já vai mostrando aqui a migração do elemento-chave. O elemento-chave, cada vez menos, é a morte do árabe e cada vez mais é a insensibilidade de Meursault perante a morte da sua mãe. Então essa é uma mudança que nós entendemos fundamental. E esse é um ponto interessante porque muita gente poderia dizer assim, poxa, mas o árabe, dentro daquela sociedade de Argel, né, dentro daquela dinâmica de Argel como uma colônia francesa, onde os Pied Noirs, né, esses descendentes de franceses nascidos na Argélia, mas tinham um status que me parece superior ao status dos árabes, dos povos nativos. Eles se viam, né, se colocavam numa outra condição como colonizadores daquele lugar. Então, se colocava assim, poxa, o Meursault é raríssimo um caso de um Pied Noir, né, um descendente de franceses, ser condenado por causa da morte de um árabe. Um árabe era quase como um subcidadão naquela sociedade. Por que condenariam um Pied Noir por conta disso? Porque, e a gente vai falar disso várias vezes aqui, cada vez mais fica claro que não se estava julgando Meursault pela morte do árabe. Estava se julgando Meursault pela sua insensibilidade diante da morte da sua mãe. E mais que isso é a primeira camada. Mas a gente vai lá na frente ver o que é que essa camada, o que é que esse elemento explícito da insensibilidade de Meursault perante a morte da sua mãe significa como uma ameaça à estrutura da moralidade da sociedade argelina, no caso, comandada aí pela mentalidade francesa, né, na condição de colônia. Então é esse caminho, essa trajetória que a gente vai começar a seguir agora. Então já no primeiro momento, na primeira conversa de Meursault com seu defensor, isso já fica claro. E aqui já aparecem algumas frases bem marcantes dessa personalidade do Meursault, que é o mergulho psicológico, né, que é o grande elemento desse texto, é de fato esse mergulho na mente do Meursault. Tudo o que acontece ao redor são elementos que nos ajudam, que vão construindo, né, essa exploração da personalidade, da psique do Meursault. Mas, evidentemente, o grande cenário aqui, o grande núcleo dramático aqui é, evidentemente, tudo que se passa e o que a gente percebe se passar dentro do próprio Meursault. E a gente vai ter algumas mostras disso aqui. Existem algumas frases emblemáticas. Primeiro, quando ele fala da questão de o defensor pergunta, você sofreu com a morte da sua mãe? Ele já dá uma primeira resposta, que é uma resposta já não é muito comum. Ele disse que tinha perdido o hábito de interrogar-se a si mesmo, de interrogar sobre os seus sentimentos. Então esse é o primeiro ponto já bastante interessante, já
já dá mostras, né, daquela figura distanciada, daquela figura alheia a si mesmo, que parecia desde o início, desde a primeira frase do romance. Essa era a marca do Meursault, essa insensibilidade, esse distanciamento, esse alheiamento ao mundo. E aqui nós temos uma outra prova disso. Ele diz: perdi o hábito de interrogar sobre os meus sentimentos. Mas mais importante que essa frase é a frase seguinte, que tem um peso tremendo, que justamente ainda sobre esse assunto, de se ele sentiu alguma coisa pela morte da sua mãe, ele diz que amava a sua mãe. Mas, e aí vem a frase terrível, ele diz: todos os seres normais tinham, em certas ocasiões, desejado mais ou menos a morte das pessoas que amavam. Todos os seres humanos normais tinham, em certas ocasiões, desejado mais ou menos a morte das pessoas que amavam. Essa é uma frase bombástica, essa é uma frase que retira Meursault totalmente do padrão de normalidade. E tanto é assim que o defensor, diante dessa frase, fica estupefacto e pede que ele jure que não dirá essa frase, não repetirá essa frase durante o julgamento, dada ao peso, dada ao completo absurdo que ela representaria, né, ao completo escárnio em relação à sociedade, em relação às regras morais da sociedade, que ela representaria caso fosse dita no julgamento. Então, temos aí uma prova, já no começo da parte 2, já uma frase extremamente impactante que vai, né, que é uma marca característica dessa escrita do Albert Camus. Bom, seguindo adiante, o Meursault vai ter uma conversa então com o juiz de instrução. Então a gente já teve aquele primeiro contato, o juiz de instrução, pergunta se ele queria um advogado, ele disse que não, nomeou-se defensor, mas ele vai voltar, né, ele vai ter outros momentos com o juiz de instrução. E um desses momentos é bastante significativo também, tanto que eu trouxe aqui para a nossa conversa. O juiz de instrução, ele vai brandir, ele vai pegar um crucifixo, né, durante a conversa, ele vai pegar um crucifixo e vai brandir para o Meursault, vai brandir no rosto do Meursault, perguntando se ele não acredita em Deus. Você não acredita em Deus com um crucifixo em mãos. E qual é a resposta do Meursault? A gente não imagina que será outra resposta. De imediato ele diz que não acredita. Mesmo assim, o juiz de instrução continua insistindo. E você não se arrepende do que você fez? Você não sente arrependimento do que você fez? Ele diz o quê? Não tenho arrependimento, tenho tédio. Não tenho arrependimento, tenho tédio. Isso caracteriza muito o Meursault, né? Essa coisa quase nublada ao redor dele. Ele é quase como se não tivesse na realidade. Ele está sempre, como eu disse, essa ideia do alinhamento, né? De estar sempre externo ao que acontece ao redor dele. Alinhamento esse que lá na frente vai custar caro a ele, ele vai querer reverter, mas não vai ter mais essa condição. Mas vamos chegar lá. Fato é de que ele tem aí o que eu chamo de um caso clássico de sincericídio. Meursault, ele não consegue mentir nem a seu favor. Isso, inclusive, é dito na conversa dele com o defensor. O defensor diz: você poderia falar isso? Ele disse: não posso porque não foi o que eu falei, não foi o que eu senti, não é o que eu penso. Então, se não é o que eu penso, não posso falar, não posso mentir. Quer dizer, ele é quase como se ele tivesse uma desconexão com a ideia de utilitarismo, de uma ideia mais pragmática da sua relação com o mundo. Então ele não pode mentir. Não é nem que ele tem uma trava moral para não mentir. Simplesmente não faz sentido para ele. Não faz sentido mentir, porque ele age dentro daquela regra dele, dentro daquele universo quase que solipsista, né? Quase que isolado dele. Então ele diz que não pode mentir. Então aqui, novamente, perguntado: acredita em Deus? A resposta é que o ajudaria? Claro, acredito. Ele diz que não. Se arrepende do que você fez? A resposta que eu ajudaria? Me arrependo. Ele diz: não me arrependo. Tenho tédio. Então esse sincericídio marca de maneira crucial a personalidade do Meursault. É dito, inclusive, aqui que a instrução, esse período de instrução, essas idas e vindas do defensor com o juiz de instrução, demorou 11 meses. 11 meses. Então aí já temos aí uma passagem de tempo bastante considerada, né? Então seguimos aqui, ele vai para uma outra frase clássica, essa inclusive deu origem até à música, é a famosa música do The Cure, né, que nós falamos lá na biografia, a relação de Albert Camus com a cultura pop. Então falamos aí da música do The Cure, da banda gótica, da banda de rock gótico The Cure, tem uma música chamada Killing the Arab, né, matando um árabe. E isso se dá muito nessa cena que aparece aqui
na parte 2, que é quando Mersau lembra o dia que ele chegou na cela, né? Ele foi levado para a cela, e nessa cela já tinha ali um grupo de árabes, já estavam na cela, e vem aquele cara chegando, aquele Pied Noir, né? Que tem uma característica física diferente da deles, e eles já começam a dar risada, já começam a, vamos dizer assim, tirar um sarro do cara, né? O que é que esse cara tá fazendo aqui? O que é que esse almofadinha tá fazendo aqui? E aí começa a rir dele e pergunta aí, meu amigo, o que é que você veio fazer aqui? O que é que você fez para estar aqui com a gente? E a resposta dele, seca como é o próprio Mersau. Ele diz, eu matei um árabe. Diante dessa resposta, silêncio na cela, e Mersau, no dia seguinte, ou algum tempo depois, mas isso é colocado no texto aqui, ele é retirado da cela e passa a ocupar uma cela isolada. Então isso mostra também muito o caráter do Mersau, né? Naquele ambiente ali, né, um grupo de árabes ali, o que é que você fez? O que é que você fez, rapaz? O que é que você está aqui com a gente? Por quê? Matei um árabe. Então é sincericídio o tempo inteiro. Não tem filtro. O cara literalmente não tem filtro. Ele simplesmente vai na lata. Bom, então, continuando aqui, a priori, ele não tem, diria assim, ele tem essa insensibilidade permanente, né? O que é o que marca muito esse personagem. Mas a gente vai vendo aqui e ali, essa insensibilidade ela começa a apresentar algumas rachaduras, algumas brechas. E ele vai falando um pouco sobre isso no próprio texto. Ele fala que não sentiu a prisão, não sentiu muito a prisão. E em alguns outros momentos ele vai também usar outras imagens para mostrar isso. Mas uma das imagens que ele usa aqui durante esse texto é dizer que ele não tinha sentido a prisão até o momento em que ele recebe uma carta de Marie, do seu interesse amoroso, né? Quando ele recebe essa carta, quando ele recebe, vamos dizer assim, essa comunicação, ele recebe esse impulso do mundo exterior, ele percebe que ele está numa condição diferente. E ele percebe que, ele usa essas palavras no texto, a sua vida parara. A sua vida parou diante daquelas circunstâncias. Então isso mudou um pouco a percepção dele. Ele começa a sentir, né? Em alguns momentos ele começa a sentir de fato o peso de estar ali preso. Um outro elemento que mostra muito esse peso, e eu achei muito interessante essa construção, é que ele fala que enquanto ele tinha pensamentos de homem livre na prisão, ele sofria mais com a prisão, ele sentia mais o peso da prisão. Então quando ele tinha pensamentos de homem livre, por exemplo, ir à praia, não podia ir à praia, isso pesava para ele. Quando ele mudou e com o tempo ele foi se adaptando àquela situação e essa mentalidade mudou. Então ele passou a ter pensamentos de um homem preso. O que são pensamentos de um homem preso? São pensamentos ligados à rotina da prisão. Então, por exemplo, esperar a conversa com o defensor, esperar o momento da visita, do passeio de sol. Ele começa a ter pensamentos de um homem preso. Então, achei bem interessante também esse contraste do pensamento do homem livre na prisão, e isso o abatia, né, o atingia, o afligia mais. Mas quando ele passou a ter apenas pensamentos de um homem preso, o fato de estar na prisão se adequava, vamos dizer assim, se adaptava àquela mentalidade. Eu achei bem interessante, porque isso me lembrou um paralelo com outro livro, um livro bem curtinho, bem fininho, o que eu chamo de um dos clássicos da política, que está aqui, fiz questão de trazer aqui, porque eu achei bem interessante esse paralelo, que é esse aqui, A Desobediência Civil, do Henri David Thoreau, que é um livro de 1849, um livro do século XIX aqui. E nesse livro, o Thoreau, ele defende essa ideia da desobediência civil, né? Vale muito a pena ler, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas já comentei esse livro aqui no canal. Mas o fato aqui é que ele fala dessa situação de que você estar preso sem uma mentalidade de preso, pode significar ser muito mais livre do que estar na rua, estar fora de uma prisão, mas com uma mentalidade de escravo. Então esse é um tema interessante, essa relação de mentalidade, a condição do aprisionado, melhor dizendo, a condição de aprisionamento e a mentalidade do aprisionado. Então isso é discutido aqui evidentemente numa outra lente, né, dentro de uma outra perspectiva, mas eu achei interessante essa relação aí dessa condição de aprisionamento versus a mentalidade do homem aprisionado, que também é tratada aqui na obra O Estrangeiro. Bom, voltando a Mersau, ele disse que, né, vai se acostumando ali com a questão
da prisão, mas ele se sente capaz de se acostumar com tudo, de se adaptar a tudo. Então ele diz que, de certa maneira, ele até usa a expressão, né, se tivesse que ficar num tronco vazio de árvore, só vendo as estrelas passando, ele se acostumaria com essa ideia. Então acho que até fazendo um jogo de palavras aqui, fazendo até uma brincadeira, vamos dizer assim, linguística, de certa maneira ele me lembra também um tronco vazio de árvore, porque ele é vazio. Né? Ele, de certa maneira, passa esse ar de vazio. Vamos ver, inclusive, que esse ar de vazio, essa personalidade, essa imagem, essa persona de um ser vazio, ela vai ter os seus momentos de paradoxo. Vamos ver muito a alma desse imersor, de alguma maneira, se colocar, se não nas suas falas, nos seus gestos, mas como temos aqui no texto o acesso ao pensamento dele, a gente vai ver que sim, que ele sente muitas coisas. Mas, de certa maneira, esse aspecto do vazio, do amoldamento, da maleabilidade para se adaptar às situações é muito demarcado aqui com ele, inclusive pelo que ele usa até uma frase da mãe, né, que a mãe diz que nós nos acostumamos com tudo. Ele disse, como minha mãe dizia, nós nos acostumamos com tudo. Então, eu me acostumo aqui com essa vida de prisão. É uma questão só de me adaptar. Eu me adapto a qualquer coisa. Até ficar dentro de um tronco de árvore vazio olhando para o céu. Eu me adaptaria a isso depois de um tempo. Então esse aspecto da maleabilidade é um elemento fundamental nessa construção da imagem do Merceau. Ele fala inclusive dos sofrimentos físicos, né, dos sofrimentos psíquicos de estar na prisão. E ele diz que esses são os elementos que constituem, né, a característica de punição da prisão. Porque senão não teria sentido, né? Estar livre ou não estar livre não faria diferença. Então por que faz diferença? Porque existem, sim, os sofrimentos intrínsecos à condição de aprisionado. Então ele fala, por exemplo, da abstinência sexual. Ele diz que o desejo dele de ter uma mulher. E ele até se refere a não seria nem necessariamente a Marie em si, mas ter uma mulher, ter uma parceira sexual. Ele fala também da abstinência de cigarros. Ele sente muita falta do cigarro. Uma outra questão que ele fala, né, da situação mais de um sofrimento mental, que é lidar com tédio, lidar com o tempo, né? Ele diz que dorme muito, chega a dormir, algum caso, 16 horas por dia. Então, restando poucas horas para ter que lidar com o tédio. Então, às vezes, dormir é mais interessante do que estar acordado e ter que lidar com o não ter o que fazer, né? Não ter uma rotina de trabalho. Então, esses elementos todos fazem parte da punição a que ele se vê submetido. Ele chega, inclusive, a perguntar de São Guarda, por que fazem isso com a gente? Ele diz, porque isso é parte da punição. Você está sendo preso, você está sendo, de alguma maneira, punido ali. Então ele menciona esses sofrimentos, mas logo em seguida para dizer que ele consegue se adaptar a isso. Né? Que mesmo isso ele consegue criar mecanismos, criar elementos. Então ele fala essa questão da relação com o tempo, ele fala que ele começa a se lembrar das coisas. Então ele começa a ocupar um tempo de ausência de atos, de ausência de rotina, de ausência de existência vital, vamos dizer assim, lembrando da existência vital que já existia, né? Vamos dizer, de uma pré-existência. Ele reproduzia essa pré-existência com memórias, e essas memórias ocupavam o seu tempo. Então ele meio que vivia duas vezes. Né? Ele tem uma frase que ele diz que para um homem que viveu um dia, ele seria capaz de viver sempre recordando as experiências desse um dia. Então ele cria mecanismos de lidar com esses sofrimentos, tanto físicos quanto psíquicos. E isso se demonstra novamente a sua maleabilidade, a sua adaptação a tudo. Eu chego a usar a expressão aqui, que ele é moralmente invertebrado. Ou seja, ele, sabe, o molusco é como se ele tivesse uma natureza moluscular, se a gente pudesse dizer assim, né? A natureza de um molusco que se ajusta, se adequa a qualquer situação. Então eu diria que é um invertebrado moral, né? Para usar aqui uma expressão que pudesse tentar traduzir o que é essa figura fantástica. E isso é a riqueza desse Merceau, né? Esse personagem que tem infinitos significados, né? Infinitas interpretações para ele. Então estou aqui dando também meus pitacos aí interpretativos diante dessa figura fantástica. Bom, aqui nesse aspecto aqui, nós vamos ter novamente um momento, né? O Merceau menciona aqui um fato que aconteceu com ele durante sua época aqui na prisão. E aqui temos aquilo que eu mencionei anteriormente. Eu queria voltar agora, já usando os termos que eu também
criei aqui na minha cabeça para tentar caracterizar esses momentos que não acontecem somente no estrangeiro, mas que acontecem em toda a obra do Albert Camus, que é o que eu chamo de integração horizontal e integração vertical. O que é que isso quer dizer isso? A integração vertical é a relação autor-obra. Então, quando o Camus busca elementos da sua vida, né, da sua vida enquanto pessoa, e traz isso para a sua obra, então é o que eu estou chamando de integração vertical. Isso acontece, como eu mencionei, quando ele traz sobrenomes reais para mencionar, para nomear seus personagens. Mas aqui existe um outro tipo de integração, que é o que eu estou chamando de integração horizontal, que é a integração dentro do próprio universo camusiano, entre as suas obras, entre as suas criações literárias. E aqui temos um caso clássico disso. Ele menciona, o Merceau está mencionando aqui, que teve notícias, ouviu falar, né, teve conhecimento de uma história de um tcheco que sai de sua vila, né, na República Tcheca, no território ali da República Tcheca. Interessante até observar essa ideia de República Tcheca, né, já que nós mencionamos nos nossos vídeos de biografia como o Camus era um admirador de Franz Kafka, né, nosso queridíssimo Franz Kafka, que nós já dedicamos horas e horas aqui no canal. O Albert Camus foi um dos principais promotores dessa valorização da obra do Albert Camus, e tem um texto muito interessante, né, Esperança e o Absurdo na obra de Kafka, alguma coisa assim, que nós analisamos no nosso vídeo 3Rs, né, quando a gente busca elementos, né, que analisam um texto. A gente passa a analisar um texto a partir dos elementos, os outros olhares sobre esse texto. Vamos fazer isso também com o estrangeiro, né? Nosso último vídeo dessa série, a gente está fazendo hoje na Lupa do Lippe, analisando a história. Nosso terceiro vídeo sobre o estrangeiro vai ser justamente um vídeo 3R, onde a gente vai trazer outros textos que analisam exatamente o estrangeiro. Um dos textos que nós trouxemos para analisar a obra do Franz Kafka foi justamente o texto do Albert Camus. Então, o Albert Camus é muito ligado a Kafka, né? Nós também falamos que ele tem um artigo que ele escreveu, um conto, que ele escreveu justamente quando ele estava visitando Praga, né? Nada mais nada menos que a terra, né, natal de Franz Kafka. Então, voltando aqui à questão, ele menciona que está na prisão e que toma conhecimento de uma história de um senhor, de uma pessoa, um tcheco, que sai da sua vila muito pobre e se torna muito rico, né? Faz uma riqueza enorme, estando distante, passa anos e anos fora da sua vila, se torna um homem muito rico e retorna para a sua vila. E nesse retorno ele está muito diferente, ele está rico, né? Ele saiu dali muito pobre, muito, né, precário, e aí volta todo endinheirado e tudo mais. Então as pessoas não o reconhecem. Inclusive, quando ele vai se hospedar na única pousada ali que tinha na vila, na pequena vila, essa pousada pertencia à sua mãe, né? Era coordenada, né, comandada ali pela sua mãe e pela sua irmã. Ele, quando se apresenta, ele percebe que a mãe não o reconhece. E aí, para fazer uma brincadeira, uma troça, ele se hospeda com outro nome, bota um outro nome, diz, não, eu vim aqui, estou me hospedando, minha esposa chega amanhã, mas eu já vim mais cedo, né, para ficar aqui, já para preparar as coisas. Então ele né, pega ali um quarto, né, né, aluga um quarto e vai dormir. E mal sabe ele que tanto a mãe quanto a irmã tinham o costume de, naquela pensão, quando chegava uma pessoa muito rica, elas simplesmente matavam essa pessoa para roubar. E isso acontece exatamente com esse caso. Ela simplesmente vê ali um cliente endinheirado, uma chance de ganhar o dinheiro. Então vão lá de noite, na madrugada, no calado da noite, matam o sujeito para roubar o que ele tinha. No dia seguinte, chega a esposa do sujeito e vai lá contar, olha, meu marido veio aqui antes, ele já alugou um quarto aqui, eu queria dizer para eles que é o filho da senhora que voltou. Imaginem, a senhora fica de boca aberta, obviamente um desgosto tremendo, e tanto ela quanto a irmã dessa pessoa, né, as duas responsáveis pela morte do filho e do irmão, elas também se suicidam. Então é uma tragédia completa, é uma tragédia digna das mais altas tragédias gregas, né? Então também trouxe aqui um exemplo clássico, aqui de uma tragédia, nada mais clássico, nenhum exemplo mais clássico de uma tragédia grega do que Édipo Rei, né, de Sófocles, essa obra aqui de 427 a.C., que até hoje continua conosco aqui na nossa estrutura literária mundial, né? Essa obra faz parte da estrutura literária mundial, então está aqui.
E, obviamente, aqui temos um caso típico, né, do segredo que não é revelado e, quando ele é revelado, mostra-se a tragédia montada. Então, exatamente o que acontece nesse caso, contado pelo Meursault, né, que o Meursault tem essa notícia desse jovem tcheco que sai da sua vila, volta muito rico e é morto pela sua mãe e pela sua irmã, que acabam, quando descobrem, acabam se suicidando. Tudo bem, beleza? Camus pegou aí uma referência de Sófocles e fez uma menção lá dentro do Estrangeiro? Não é só isso. É exatamente o que a gente estava chamando de integração vertical. Por quê? Porque esse caso do jovem que sai, torna-se rico, volta e é assassinado pela sua mãe, é exatamente o enredo da peça que Camus escreveu, chamada O Mal Entendido. Uma peça que é encenada em 44. Então, o Estrangeiro é de 42 e ele traz um elemento que é um elemento que será utilizado por Camus na sua obra, na sua peça de 44. Então, quando a gente tem essa integração vertical entre obras do Camus, isso acontece em vários momentos. A Peste tem um momento clássico, né, onde se menciona o caso de um árabe que foi morto numa praia, que é exatamente o mote aqui de O Estrangeiro. Então, essa relação, essa integração entre as obras do Albert Camus é o que nós estamos chamando aqui de integração horizontal. Isso acontece exatamente aqui nessa passagem do Estrangeiro, onde existe essa migração do mote da peça O Mal Entendido, escrita por Camus e que será encenada 2 anos após o lançamento de O Estrangeiro. Bom, então seguimos adiante, aí já estamos com um tempinho aí de vídeo, vamos tentar começar a encerrar aqui e avançar para a gente finalizar nosso vídeo de hoje. Bom, ele, como eu falei, né, esse elemento fundamental dessa visão dele, dessa persona que o Meursault constrói, né, que o Albert Camus constrói nessa figura do personagem Meursault, é de alguém resignado, né, que, vamos dizer assim, ele tenta de alguma maneira mostrar que ele não está insensível àquele momento ali, que ele está insensível, que ele está adaptado àquele momento ali. Mas, como eu disse, essa casca, essa persona que ele constrói, né, essa imagem exterior que ele constrói, ele apresenta aqui e ali rachaduras, apresenta aqui e ali brechas, frestas, que mostram que ele, por dentro, ele está, sim, sentindo a pressão daquele momento. Já falamos disso quando ele lê a carta da Marie, lá anteriormente, que ele sente que a sua vida parou, então ali já tem um primeiro impacto. As questões físicas, né, o sofrimento físico, a questão da abstinência sexual, dos cigarros, a questão mental, de como lidar com o tédio, tudo isso mexe, de certa maneira com ele. Tá? Ainda que ele mantenha esse tom de insensibilidade, essas frestas aparecem. E a passagem que finaliza aqui, fecha o capítulo 2 dessa segunda parte, é muito emblemática de quão pressionada, quão maculada, quão machucada se encontra a própria mente do Meursault. Essa mente que, como eu disse, é o cenário principal. Né? A gente está vendo esses elementos externos todos, do julgamento, do juiz, da praia, tudo isso, é como se a gente estivesse vendo tudo isso a partir desse local central do romance, que é a mente do Meursault. E aqui tem uma passagem que mostra exatamente que essa mente ela está sendo muito afetada, sim, por essa condição, ainda que ele não mostre isso externamente. Veja a frase, né, o trecho aqui que conclui o capítulo 2, da parte 2 do Estrangeiro. Nesse dia, depois de o guarda ter saído, olhei-me na minha bacia de ferro. Pareceu-me que a minha imagem ficava séria, mesmo quando eu tentava sorrir para ela. Agitei-a diante de mim, sorri, e ela conservou o mesmo ar severo e triste. O dia acabava e era a hora de que não quero falar, a hora sem nome, em que os ruídos da noite subiam de todos os andares da prisão num cortejo de silêncio. Além de ser uma passagem belíssima, né? Os ruídos, essa parte é fantástica, os ruídos da noite subiam de todos os andares da prisão num cortejo de silêncio. Fantástico. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é essa ideia da mente dele, como a mente dele está sendo esmagada, está sendo pressionada, está sendo maculada por essa condição. Imagine, ele olha na bacia de ferro, refletindo a sua imagem, ele sorri para a imagem, mas a imagem continua séria.
ele mostra uma exterioridade, mas a imagem reflete a interioridade dele. E reflete que ele não pode sorrir naquele momento. A sua alma não sorri naquele momento. Portanto, ainda que seu rosto sorria, o seu reflexo não sorri. Então, essa imagem mostra quão abalado, diria, está também essa psique do nosso querido Meursault. Bom, finalizamos aí a instrução. Como eu disse, né, estamos tentando dividir essa segunda parte em 3 partes. Então, a instrução, finalizamos, esses 11 meses de instrução, resultaram, sim, na acusação. Essa instrução, ela era montada para permitir, para entender se há ou não, é um pouco do papel do Ministério Público aqui, né? Se entender se há ou não crime. Se entendeu que havia crime, se entendeu que deveria haver o julgamento. Então, iniciamos agora a segunda parte da parte 2, que é justamente o julgamento. Vamos lá? Bom, no julgamento, existe uma passagem também interessante, que o defensor diz, não, fique tranquilo, porque o seu julgamento vai ser rápido. Por que vai ser rápido? Né? Será que é o mesmo rápido que o Meursault comentou lá junto com o juiz de instrução? Nada disso. Ele entende que o julgamento será rápido porque existe um outro caso muito mais importante que o dele. Então vai se querer resolver o dele logo para chegar no caso que é o caso portentoso, é o caso que a imprensa toda está lá. Está vindo gente de outros lugares da Argélia, de outros lugares, até gente da França, que está vindo para acompanhar o julgamento que vai acontecer após o julgamento do Meursault. E que julgamento é esse? O julgamento de um parricida, da morte, né, um caso de um filho que mata o próprio pai. Então esse parricídio está chamando muita atenção da imprensa e todo mundo está querendo saber desse julgamento. Então por isso que o defensor do Meursault acha que o julgamento do Meursault vai ser rápido, porque o pessoal está querendo saber do segundo julgamento. E aqui novamente estamos falando da integração vertical, porque temos aqui uma relação da vida do Albert Camus com, novamente, o seu romance. Afinal de contas, o estrangeiro menciona aqui um parricídio. Eu diria que talvez o parricídio mais famoso da literatura mundial. Alguém teria aí, do outro lado da tela, uma ideia de qual é o parricídio mais famoso da literatura mundial? Claro que o Albert Camus e o Meursault mencionam isso diretamente no próprio texto, mas existe um elemento da vida do Albert Camus que permite nos dizer, né, permite a gente interpretar que ele está se referindo sim. Por que ele diz o parricídio aqui? Porque existe uma obra fundamental, basilar, na literatura mundial que tem como mote principal um parricídio. E, obviamente, essa obra é Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, de 1880, a obra final, romance final de Dostoiévski, essa peça magnífica aqui, Os Irmãos Karamazov. Não bastasse o fato dos Irmãos Karamazov ser essa grande obra literária, por que eu chamo de integração vertical? O que é que a vida do Albert Camus tem a ver com Os Irmãos Karamazov? Albert Camus, como a gente discutiu bastante lá no nosso texto de biografia, era um homem também do teatro, né? Nós já falamos aqui do seu O Mal Entendido, que é uma peça de teatro, e aí tem vários, Calígula, tantos outros, Os Justos, tantas outras peças de teatro. E ele também fez adaptações de peças de teatro. Adaptou nada mais, nada menos que esse livraço aqui, Os Demônios, também do Fyodor Dostoiévski. Então esse aqui ficou bem conhecido, porque já foi uma das últimas peças que ele adaptou. Mas na sua fase prévia, vamos dizer assim, na sua fase mais começando ali nos seus primeiros momentos ali no teatro, ele também adaptou e, inclusive, atuou na adaptação teatral de Irmãos Karamazov. Então, tudo a ver a vida do Albert Camus com a menção aqui a um parricídio que aceleraria o julgamento do Meursault. Então, temos aqui novamente a integração vertical entre vida do autor e obra por ele mencionada aqui. Então, seguindo adiante, temos além disso, além desse detalhe curiosíssimo, temos alguns detalhes também estilísticos que são muito legais, né? São muito, quando a gente faz uma leitura apurada, como que a gente sempre menciona aqui, né? A leitura ativa, essa leitura mais intensa, que a gente vai pescando as coisas importantes. Aqui a gente vai vendo alguns detalhes estilísticos que dão um toque todo especial, né? Dão um elan todo especial ao texto. Aqui nós temos um caso desse. Tem uma frase que o Meursault diz aqui, e que usa a figura da sinestesia. O que é a sinestesia? A sinestesia é quando você usa uma imagem linguística, né, que mistura sentidos.
Então, a visão com audição, tato com olfato e assim por diante. Então, aqui trago essa frase para vocês como um exemplo desse detalhe estilístico que dá um toque a mais na escrita do Albert Camus. Ele fala: os dois guardas me fizeram entrar numa sala pequena que cheirava a escuridão. Cheirava, olfato, a escuridão, visão. Então esses detalhes dão um toque sempre especial aos textos, aos grandes textos, né? Então é sempre interessante a gente pescar isso. Bom, no julgamento, vamos ter mais uma passagem reveladora, né, daquela ideia do próprio título do romance, né, O Estrangeiro. Numa primeira leitura, a gente pode entender que o estrangeiro aqui mencionado é o árabe, né, é a vítima do Meursault, é o árabe, porque o estrangeiro, naquela colônia ali francesa, os nativos eram vistos, né, nessa condição de excluídos, de apartados da sociedade que se imitava a francesa dentro da colônia. Então esse estrangeiro podia ser o árabe, mas na verdade não. A segunda leitura que a gente faz disso é que o estrangeiro aí, na verdade, era o Meursault. O Meursault era um estrangeiro ao mundo, o Meursault era um estrangeiro àquela realidade. Era alguém que se sentia também apartado daquela realidade, melhor dizendo. E aqui mostra exatamente isso. Ele fala que quando ele adentra o salão do júri, ele começa a ver todo mundo se cumprimentando, todo mundo ali é muito familiar, existe toda uma comunhão, existe todo um clima, né, de familiaridade entre aquelas pessoas que estavam ali. E quem era o excluído? Quem era o apartado? Quem era o estrangeiro naquele ambiente? Ele, Meursault. Então essa ideia do estrangeiro, o estrangeiro ali é Meursault, um estrangeiro do seu mundo, um estrangeiro daquela realidade, um estrangeiro daquele seu tempo, daquele seu recorte espaço-temporal. Ele era o estrangeiro naquele momento ali. Então ele era o estrangeiro diante desse mundo, né? Um mundo que ele reconhece como alheio, um mundo que ele se vê como apartado, que ele se vê como excluído também. Então o estrangeiro aqui do título, muito mais do que o árabe, é o próprio Meursault. Isso está bem ilustrado nessa passagem aqui, dessa familiaridade. Quando ele entra no salão do júri, todos ali são muito familiares, se cumprimentam, todos meio que se conhecem. E quem é o excluído ali? Quem é o estrangeiro naquele momento? É justamente o Meursault. Bom, novamente tem um outro elemento aqui, que a gente volta àquele questionamento da psique, do psíquico abalado, né? da psique abalada, que o Meursault algumas vezes demonstra. A gente já viu isso naquela passagem fantástica do final, no capítulo 2, da parte 2, onde ele fala da bacia, né, onde o seu reflexo de fato não reflete, né, o seu rosto sorri, mas seu reflexo é sério. Então aquele momento mental, ele também tem uma outra passagem aqui também, quando ele chega no júri, ele está vendo ali jornalistas, todo mundo escrevendo, e ele percebe que tem um jornalista que não está escrevendo, e que, pelo contrário, está olhando fixamente para o Meursault. E aí ele vem com essa frase: tive a estranha impressão de estar sendo olhado por mim mesmo. Olha que coisa, ele é como se ele mesmo estivesse se olhando. Então esse é um outro momento, né, estranho ali, onde a gente pode dizer assim, esse cara já está realmente pressionado, né, num ponto que ele já está perdendo a conexão dele com a realidade. Então é outro elemento que o Albert Camus coloca aqui para mostrar esse abalo, esse desequilíbrio, essa pressão que o Meursault está sofrendo, ainda que externamente ele não demonstre isso. E aí voltamos àquele ponto crucial, né? O que está sendo julgado aqui? O assassinato do árabe ou a desconexão ou o descompromisso do Meursault com as regras sociais que ali ele estava sendo imposto a seguir? Isso aparece aqui, nessa passagem do julgamento, onde tanto o juiz quanto a figura do promotor, e essa figura ela vai bater nisso classicamente, porque ela escolhe esse tema como sendo o tema da sua fala, do seu ataque, da sua construção do seu argumento para a condenação do Meursault, é justamente a ideia de que ele demonstrou insensibilidade perante a morte da sua mãe. Então, tanto o juiz quanto o promotor perguntam ao Meursault sobre a sua relação com a sua mãe. Então, aqui temos um caso clássico. Aqui o julgamento dirigia-se ao filho ingrato e não ao assassino de árabes. O assassinato do árabe é meramente um detalhe jurídico, é uma filigrana jurídica, é um atalho jurídico à condenação do filho ingrato, desse sujeito que não
se ajusta ao padrão social, ao padrão moral exigido por aquela sociedade. É disso que se trata aqui. E isso vai ficar ainda mais claro mais adiante. Bom, alguns depoimentos dessa fase do julgamento são muito marcantes. Um dos que eu mais gosto, um dos que mais me chamou a atenção justamente é o depoimento do Celeste. Celeste é o dono do restaurante, né, o administrador do restaurante, onde o Meursault costuma comer. Né? Então, tem uma relação entre eles. Inclusive, o Celeste comenta da morte da mãe quando ele vai lá. Ele, de alguma maneira, né, dá os seus pêsames ao Meursault, mas percebe-se que são duas pessoas igualmente lacônicas. São duas pessoas que são meio que brutais por fora, né? Tem uma carapaça por fora. E isso torna tão pungente esse momento aqui do depoimento. Fiquei bastante tocado por esse momento do depoimento. Porque justamente esse caráter lacônico dos dois personagens, tanto do Meursault quanto do Celeste, que dão um peso ainda maior às palavras que são ditas aqui. Então, as palavras são poucas, mas com imenso significado. Percebam. O Celeste está no banco ali para dar o seu testemunho e se pergunta ao Celeste: o Meursault era seu cliente? O Celeste responde: sim, e também um amigo. Então ali já temos um ponto importante. Ele era meu cliente, mas era meu amigo. É meu amigo também. Então já dá uma marcação. Essa marcação fica ainda mais forte na pergunta seguinte, onde o promotor pergunta: o Meursault dizia-se que podia estar devendo a você, ele era um bom pagador? Isso ele querendo demonstrar, né, que ele era uma figura que não se adequava às regras, que ele era uma figura que, né, desajustado, anômico. E a resposta do Celeste é fantástica. A solidariedade, a irmandade que se forjava ali sem palavras entre esses dois homens. A resposta dele: Meursault era um bom pagador? Isso é assunto nosso. Isso é assunto nosso. Fechado. Ideia de irmandade, ideia de... Tem ali uma corrente, é um grupo, a ideia de time, de pessoas que estão, vamos dizer, que tem um pacto entre si. E esse pacto era cada vez mais reafirmado na fala do Celeste. Ao final do depoimento, e aí vem o elemento tocante nesse depoimento, ao final do depoimento, é perguntado se o Celeste quer dizer mais alguma coisa. Ele meio que quer falar alguma coisa, mas a sua inteligência, a sua inteligência limitada não permite que ele fale, né? Ele não encontra palavras para defender o amigo. Então ele olha para o Meursault como quem diz assim: o que é que mais eu posso dizer para ele ajudar? E aí não é nem uma frase do Meursault, é um pensamento, né? Porque ele não externa, mas o pensamento dele é fantástico. E ele diz assim, exatamente, eu até coloco aqui, né? Se havia ainda alguma dúvida quanto ao fato de o Meursault possuir sob o corpo inerte uma alma em brasa, essa dúvida se vai quando ele externa, né? Ele passa para nós, enquanto leitores, ele passa o seguinte pensamento, diante desse olhar, né, com lágrimas nos olhos do Celeste para ele: o que é que eu posso mais dizer para ele ajudar? Ele fala: quanto a mim, nada disse, não esbocei gesto algum, mas foi a primeira vez na minha vida que tive vontade de beijar um homem. Que frase fantástica, né? Dois homens brutos, dois homens distantes, dois homens que demonstram toda uma insensibilidade, mas que naquele momento, no momento do aperto, no momento da necessidade, se deixa claro esse elo que os une. Né? Então isso é fantástico, realmente. Essa passagem é outra passagem incrível. O depoimento de Marie também poderia ser talvez a pessoa que mais, talvez até ao lado do Celeste, ou até mais que o Celeste, queria ajudar o Meursault, mas ela é quem mais complica o Meursault, porque justamente ela pergunta como é que eles se conheceram, em que circunstâncias eles se conheceram. E a gente viu isso lá na primeira parte, lá quando a gente discutiu o enredo, né, no Vale a Resenha, da parte 1, que eles se conheceram no dia seguinte, quando o Meursault volta, né, do enterro da mãe. No dia seguinte se conhecem, vão à praia, vão ao cinema, assistem uma comédia no cinema e começam a namorar. Quando ela coloca isso, né, e diz a data em que isso aconteceu, o promotor, que já estava esperando isso, capta a mensagem e coloca exatamente essa ideia. Um dia após a morte da mãe, Meursault havia ido à praia, iniciado o relacionamento e assistido uma comédia no cinema. Então essa é uma condenação clara. Novamente uma condenação não pelo assassinato árabe, mas pela ingratidão do filho. Então esse é o ponto fundamental aqui. Isso é que está sendo julgado aqui. Inclusive,
o próprio defensor, nesse momento, ele expõe, ele bota as cartas na mesa. Ele vamos dizer assim, ele dá um golpe, ele tenta dar um golpe fatal naquela argumentação. E diz, afinal, ele é acusado de ter enterrado a mãe ou matado um homem? Ou seja, ele expõe o que está sendo julgado ali, e as perguntas do promotor, as perguntas do juiz, todas se referem à conduta dele em relação à morte da mãe. E pouquíssimo se fala da relação da morte do árabe. Então, o defensor, ele coloca o promotor contra a parede. Né? Isso eu acho que é o ponto fundamental. Ele coloca o promotor contra a parede. O que ele talvez não esperasse é que o promotor dobra a aposta. E qual é a resposta do promotor? Ele fala, acusa este homem de ter enterrado a mãe com um coração de criminoso. Então, o promotor reafirma, o que está sendo colocado em jogo aqui é sim o comportamento dele. Não é só o comportamento dele enquanto homicida, mas o comportamento dele enquanto um mau cidadão, uma má pessoa, um coração de criminoso. Independente do ato do assassinato do árabe. Mas o que está se julgando ali é a pessoa Merceau como um todo. Então, para mim, esse ponto foi fundamental. Enquanto argumentação jurídica, né, enquanto quem gosta de um bom drama jurídico aí de argumentos, né, de prós e contras, aqui foi fantástico. Aqui foi um golpe de mestre. O defensor veio com a carta final, né, colocou algo que poderia colocar, pressionar o promotor contra a parede, algo que poderia expor o promotor que seria uma tese, né, um argumento por um lado errado, e o promotor vai lá e reafirma. O que está sendo julgado também é isso. É um homem que enterrou sua mãe com um coração de criminoso. Então, fantástico aqui. E ele, inclusive, o próprio Merceau, ele entende isso. Porque ele menciona também, ele faz uma menção aqui, que diz assim, se falou muito de mim, e talvez até mais de mim, do que do meu crime. Então, fica patente, como eu disse, toda essa segunda parte é dedicada a transformar aquele elemento, que era o elemento fundamental da primeira parte, em um nada, em um mero detalhe burocrático. A morte do árabe se torna um mero detalhe burocrático para o julgamento da personalidade antissocial, amoral, os valores daquela sociedade ali que está sendo julgada. É isso que está sendo julgado naquele momento. É a figura, a pessoa, o comportamento social do Merceau, e não o seu ato específico de matar o árabe. Então, aí vem um ponto muito interessante também, muito, muito marcante dessas viradas que o Abercrombie ele dá ao longo do romance. Ao longo do romance, o Merceau foi caracterizado por não querer dar a sua opinião. Ele foi perguntado várias vezes, em vários momentos, sobre questões críticas. E ele sempre tem, ou externamente, ou até internamente, um mantra na cabeça dele. É um mantra que eu chamo de o mantra do tanto faz. Então, por exemplo, o seu patrão pergunta se ele quer, né, vai se abrir uma filial em Paris. Nós estamos pensando em mandar você para Paris, o que é que você acha? É interessante, mas na cabeça dele é o tanto faz ir para Paris, ficar em Argel. A Marie pergunta a ele, não, poxa, nós já estamos aqui no relacionamento, vamos nos casar, o que é que você acha de a gente se casar? Não, acho que não, mas na cabeça dele, tanto faz, casar, não casar. Isso é o Merceau, né? Essa, pelo menos, é uma parte significativa do Merceau, que é esse personagem também multifacetado, mas é uma parte significativa dele, esse tanto faz. E nesse ponto, o tanto faz traz prejuízo para ele, porque ele fala que se sente incomodado, porque às vezes todo mundo está querendo dar opinião, e ele, quando quer dar opinião, o defensor diz não fale nada, não fale nada. Então, quando ele quer finalmente dar a sua opinião, ele é seguro. Isso incomoda. Incomoda não dar opinião aquele homem que nunca quis dar a sua opinião, nunca se empenhou em se colocar diante das questões do mundo. O Raymond pede, olha, quero que você escreva uma carta aqui, quero que você escreva uma carta para mim, para trazer uma pessoa para uma armadilha que eu estou armando aqui, com uma armadilha para poder prejudicar essa pessoa. Você pode escrever a carta? Ah, tudo bem, escreva a carta. Tanto faz. Esse tanto faz, aí que eu coloco aqui. No momento decisivo, o tanto faz, que para ele era uma questão tão natural, se torna insuportável. Só que quando se torna insuportável, dar opinião não está disponível. Dar opinião não é mais possível.
Então esse tanto faz que fez tanto sentido para ele ao longo de sua vida, naquele momento, quando ele quer converter isso em dar a opinião, isso está interdito, isso está proibido, isso não é disponível. Então essas são as questões, essas reviravoltas maravilhosas que o Camus constrói aqui. Bom, nas alegações finais, aí finalizando o julgamento, nas alegações finais o promotor deixa claríssimo e coloca no segundo nível, né, aquela ideia que eu estava comentando de que não está se julgando o assassinato do árabe, está se julgando a insensibilidade do filho ao enterrar a mãe. O filho ingrato está acima do assassino do árabe. Mas aqui o promotor deixa ainda mais claro a dimensão política desse julgamento, a dimensão política, social, coletiva dessa avaliação que está sendo feita aqui. Ele fala a seguinte questão: o vazio de um coração, isso é o promotor falando nas alegações finais do julgamento, está encerrando o julgamento, para condenar de vez o Merceau. Ele fala: o vazio de um coração, assim como que descobrimos nesse homem, se torna um abismo onde a sociedade pode sucumbir. A sociedade pode sucumbir. É disso que se trata. Nunca foi sobre a morte de um indivíduo. Sempre foi sobre a salvaguarda de uma coletividade ameaçada por um comportamento anômico. Esse é o cerne. Esse é o ponto. Esse é o core. Esse é o coração da questão aqui. Nunca foi a morte do árabe. E eu diria que até a insensibilidade do Merceau diante da morte da mãe é uma primeira camada. Mas o que está se discutindo, o cerne da questão, o que está se querendo salvaguardar na figura do promotor e do juiz é o quão anômico, o quão ameaçador para a sociedade é o comportamento anômico do Merceau. Caso tivéssemos milhares de Merceaus nas ruas, ainda haveria uma sociedade? Ainda haveria um tribunal? Ainda haveria um Estado? É disso que se trata. Existe uma camada política, não político-partidária, mas política com P maiúsculo, que está sendo muito discutida aqui. Então, por isso que eu digo que, além do Estrangeiro ser um excelente romance para quem quer discutir o aspecto legal, jurídico, é também, num outro nível, num nível ainda mais basal, ainda mais estrutural, ainda mais profundo, é também um grande romance para quem quer estudar a política em si. A política enquanto arte da convivência dentro de uma coletividade. Então, isso fica muito claro nessa passagem aqui do promotor. Diante disso, o juiz pergunta, então, finalizando os trabalhos, se o Merceau, né, o acusado, queria dizer mais alguma coisa. E o Merceau, finalmente, levanta o dedo e diz: quero falar. Será que o Merceau tem uma carta na manga? Será que ele tem uma justificativa fantástica? Será que ele tem um argumento destruidor de tudo aquilo que foi jogado contra ele? Ele diz: não queria matar o árabe. Não queria matar o árabe. Então o juiz faz a pergunta óbvia: se não queria matar, por que matou? E aí vem a frase, uma das frases mais icônicas desse romance, que todo mundo, quando fala do Estrangeiro, menciona essa frase. E a frase é: matei por causa do sol. Isso não está dito exatamente com essas palavras, mas o sentido é isso: matei por causa do sol. Então essa falta, essa ausência de sentido na resposta sacramenta a ausência de inocência em Merceau. E o final do julgamento é óbvio. Ele é condenado à decapitação. Execução por decapitação. E novamente aqui, diante dessa revelação tremenda, por isso que essa segunda parte desse vídeo agora é um vídeo que tem spoiler, sempre que eu entendo que isso é um elemento muito impactante, né? Você saber que, de fato, depois de tudo isso, depois de tudo que foi dito, depois de todas as esperanças que a própria Marie, né, acho que acabei nem mencionando aqui no roteiro, eu até menciono a visita que a Marie faz ao Merceau na prisão, onde ela sorri com todas as forças que tem. Essa frase também é muito marcante, né? Ela, quando o Merceau vai até ela e olha para ela, ela quer tentar passar alguma esperança para ele, então ela sorri com todas as forças que tem, né? Diante daquela tragédia, daquela situação trágica que eles estão imersos ali, ela sorri com todas as forças que tem, né? Busca um sorriso de onde não tem força, mas ela sorri para ele, para dar alguma esperança para ele. Então essa ideia da esperança, ela tá, de alguma maneira, ela tá presente aqui. Então, por isso que eu digo que chegar no final, né, a gente tem alguma esperança de que ele possa, de repente, se livrar daquilo, e chegar no final taxativo.
condenado à morte por decapitação. E aí, novamente, temos a integração vertical, né? A ideia, a integração entre a vida do Albert Camus e a sua obra. Porque o Meursault lembra, isso aí é o Meursault falando, ele disse que ele lembra que o pai dele ficou muito traumatizado quando viu uma decapitação. Essa lembrança nada mais é do que a lembrança do próprio Albert Camus, porque o seu pai, Lucien, acompanhou seu avô, Jean-Baptiste, que o levou para ver uma execução, uma decapitação, não sei se exatamente era uma decapitação, mas uma execução de um homem. Isso traumatizou muito o pai ficou muito doente depois de ter visto isso. Então, o Camus, novamente, pega algo da sua vida pessoal e introjecta, né, introduz, usa como matéria-prima na sua construção literária. Finalmente temos, então, o último parte do romance, para a gente poder finalizar. Nós já temos mais de uma hora de vídeo, eu não consigo fazer um vídeo de 30 minutos. Mas vamos lá, vamos finalizar. Temos aí o momento final, Meursault já condenado, já na prisão, esperando, né, a sua morte, ainda maquinando alguma coisa. Existem alguns laivos ainda de esperança de conseguir alguma coisa para poder se livrar daquela situação. Ele vai ter sim o seu embate com o capelão, né, que insiste em vê-lo. O Meursault não quer atender, o Meursault não acredita em Deus. Né, já deixou muito claro isso ao longo do romance. Ele não acredita em Deus. Por que ele vai conversar com um homem de Deus, com um representante de Deus, naquele momento tão crucial da sua vida? Tudo que ele menos precisa ali naquele momento é Deus. Ele precisa de se livrar, ele precisa sair dali, ele precisa encontrar uma maneira de ficar vivo. E não abraçar a perspectiva da morte, recebendo alguém que se coloca como um porteiro do céu, como alguém que vai introduzi-lo, né, que vai garantir que a sua passagem para outra vida será uma passagem tranquila. Ele não quer essa outra vida, ele não quer aceitar isso de imediato, né? Então ele não aceita a visita do capelão, até que o capelão tanto insiste que acaba conseguindo visitá-lo. E as palavras do capelão, eu não vou nem entrar no mérito aqui, no detalhe de cada aspecto, mas fato é de que o embate entre os dois, o embate que começa verbal, que começa justamente na não possibilidade do Meursault acreditar em Deus, né, da cobrança que o capelão faz para que ele acredite, para que ele, né, se arrependa, para que ele reveja a sua condição, para que ele aceite a sua condição de pecador. Tudo isso que é colocado para ele, que é mencionado, que é despejado sobre ele, ele não aceita aquilo a ponto de entrar em conflito físico com o capelão. Conflito físico esse, chega-se ao ponto de se atacarem fisicamente. E aí, porque ele fala, e aí essa frase também é belíssima, ele fala que todas as belas verdades que o capelão insistia em despejar para ele não valiam um cabelo de mulher. Outra frase que, de certa maneira, coloca a mundanidade, coloca a imanência, né, a corporeidade, a fisicalidade, a vida terrena numa condição infinitamente superior àquela ilusão para o Meursault, isso ele já tinha deixado claro, aquela ilusão dessa vida divina. Então as verdades desse paraíso, né, nos céus, que o capelão dizia para ele, não valiam um cabelo de mulher. Né? Então isso mostra muito essa questão do Meursault. E aí os guardas entram, separam os dois, e o capelão sai da cela, olha para o Meursault e tem lágrimas nos olhos, porque não conseguiu, de alguma maneira, convencer o Meursault naquele último momento, naquele seu momento final, no externor da sua vida, no final ali da sua trajetória. Ainda assim, às portas da morte, o Meursault não aceita aquela verdade libertadora, aquela verdade apaziguadora que o capelão tão, né, magnanimamente estava ali presente para ofertar a ele, entendendo que ele se apegaria àquilo como, né, um último bálsamo. O Meursault derrama esse bálsamo no chão. Esse bálsamo ofertado pelo capelão não valia sequer um cabelo de mulher. Ao final, resignado então, com essa sua condição de condenado à morte, vem a frase final, que encerra o romance, essa magnífica obra chamada O Estrangeiro. Não é sequer um romance, eu diria que é mais para uma novela, né? Nessa versão aqui tem pouco mais de 100 páginas, então nem chamemos talvez de romance, mas essa novela belíssima, fantástica, brilhante, conclui com uma frase que
demarca, diante de tudo que aconteceu, diante de todas as idas e vindas, de todos os paradoxos que aconteceram ao longo dessa vida do Meursault, mas ainda assim, ao final de tudo, ainda ele guarda consigo essa personalidade que ele forjou, essa personalidade anômica, essa personalidade antissocial, essa personalidade que não se adequa àquela condição e que é, portanto, um estrangeiro àquela condição existencial em que está colocado. E a frase diz: para que tudo se consumasse, para que me sentisse menos só, faltava-me desejar que houvesse muitos espectadores no dia da minha execução e que me recebessem com gritos de ódio. É com gritos de ódio que Albert Camus encerra esse texto magnífico, esse romance, essa novela, esse texto fantástico que é O Estrangeiro. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa passagem aqui, desse mergulho nessa obra fantástica do Estrangeiro. Vamos continuar com Albert Camus. Teremos nosso próximo vídeo, que é o nosso vídeo 3R, um vídeo mais de avaliação, de conexão de outros textos que analisaram outros olhares sobre o Estrangeiro. Então vou trazer esses outros olhares, vamos discutir, vamos falar de maneira um pouco mais livre sobre os aspectos mais analíticos, vamos dizer assim, mais interpretativos, saindo um pouco do enredo e vamos um pouco pensar, vamos refletir sobre essa obra. Então é isso que pretendemos para o nosso vídeo número 3 do Estrangeiro. E na sequência teremos novamente mais 3 vídeos, aí já sobre sua outra obra, que está aqui também, nessa minha edição Vira-Vira, A Peste. Nós iremos trazer também 3 vídeos aqui, um Vale a Resenha, o Na Lupa do Lippe e um vídeo 3Rs sobre A Peste também. Mas ainda falta encerrar nossa trilogia sobre o Estrangeiro com o nosso vídeo da semana que vem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui novamente o convite para vocês se inscreverem aqui no canal. Prazer em conhecer Lippe aqui no YouTube. Para continuar esse bate-papo, tem também o nosso canal no Instagram. Prazer em conhecer Lippe lá no Instagram. Então, por favor, sigam, sejam buscadores de conhecimento. Como eu falo, eu não gosto nem de dizer que nós temos seguidores. Nós temos buscadores de conhecimento que se agregam na nossa comunidade literófila lá no Instagram, no @Prazer em Conhecer Lippe, e também aqui no canal do YouTube, no Prazer em Conhecer Lippe, no YouTube. Aqui nós temos uma série de vídeos, panorama literário, outros Vale Resenha, apresentação aqui de livros como esse aqui, fantástico, Sófocles, a gente falou aqui de Édipo Rei, temos um vídeo aqui apresentando essa obra magnífica, Antígona, de Sófocles aqui também, temos um vídeo sobre esse livro, tantos outros vídeos aqui, certamente você vai encontrar um vídeo para se apaixonar. É isso, gente, obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.